Atenção, nação rubro-negra. Tem movimentação quente nos bastidores da Gávea, e essa é daquelas que atiça a emoção do torcedor e mexe com a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina. O Flamengo está monitorando de perto uma das principais promessas do futebol argentino. E não é qualquer promessa, é uma joia do Boca Juniors. Isso mesmo! Um dos nomes mais badalados da base chinesa entrou no radar do mais querido e os primeiros sinais da negociação já começaram a circular internamente. Segundo fontes ligadas a olheiros do clube, o nome que está sendo avaliado com cada vez mais atenção é Ezequiel Ceballos, jovem atacante de 22 anos, apelidado de El Changuito. Rápido, habilidoso, canhoto e com estilo provocador, daquele tipo que adora um drible e não foge de jogo grande, Ceballos tem sido tratado como um dos grandes ativos do Boca para os próximos anos. Mas, após uma sequência de lesões e um momento conturbado do time argentino, a janela para o movimento ousado se abriu, e o Flamengo está de olho. Mas antes de falar da negociação, vamos entender quem é esse garoto. Ceballos surgiu como uma espécie de novo Tevez na base do Boca, com idolatria precoce da torcida e golaços nas divisões inferiores. Já acumula mais de 60 jogos como profissional, mesmo com apenas 22 anos, e tem passagens pela seleção argentina sub-20. Ele é daqueles jogadores típicos da escola argentina, tem malícia, gosta de provocar, bate escanteio com estilo e parece sempre jogar com sangue nos olhos. E aqui começa a parte quente da história. O Flamengo já enviou representantes para acompanhar jogos dele em loco. E o nome foi levado para a diretoria como uma oportunidade de mercado estratégica. Isso porque, apesar do talento, Ceballos tem enfrentado alguns desafios dentro do Boca. Está sem espaço como titular absoluto, os contratos de venda do futebol argentino estão cada vez mais vulneráveis, e o jogador já foi alvo de sondagens de clubes brasileiros em janelas anteriores, inclusive do Atlético Mineiro e do Palmeiras. A novidade é que agora o interesse partiu do Flamengo, com análise técnica já feita e aprovação de parte da comissão técnica. A ideia é clara: encontrar um nome jovem, explosivo e com perfil de ponta ou meia atacante que possa evoluir no ambiente do ninho do urubu, com DNA de confronto, coragem para jogo grande e capacidade de decidir. E vamos combinar, existe algo mais simbólico do que o Flamengo tirar uma joia do Boca? A rivalidade entre os dois clubes ultrapassa a Libertadores, confrontos históricos e tensão nas arquibancadas. Flamengo e Boca são hoje os dois maiores nomes da América do Sul em termos de torcida, mídia, engajamento e peso institucional. Trazer uma joia de lá seria uma resposta direta ao mercado sul-americano. E o mais interessante, os bastidores indicam que o entorno de Ceballos não vê com maus olhos uma mudança para o futebol brasileiro. Empresários ligados ao jogador já sabem do interesse rubro-negro e tratam o projeto Flamengo como uma chance de internacionalização da carreira, com vitrine direta para a Europa. Isso porque, sejamos francos, hoje o Flamengo oferece muito mais estrutura, visibilidade e potencial de valorização do que a maioria dos clubes argentinos. A questão agora gira em torno da estratégia de negócio. Ceballos tem contrato com o Boca até 2026 e multa rescisória alta, estimada em cerca de 20 milhões de dólares. Mas os bastidores revelam que há margem para uma negociação abaixo desse valor, especialmente se for bem estruturada, com bônus por performance e percentual de revenda. O Flamengo já adotou esse modelo com sucesso em outras negociações internacionais, como fez com Arrascaeta, Gerson e até Matias Vina, quando tentou o lateral antes do Palmeiras fechar. O movimento de sondagem ainda é discreto, mas há quem diga dentro do clube que o nome de Ceballos subiu de patamar nas reuniões de prospecção. O atleta agrada não apenas pelo talento técnico, mas também pelo espírito de confronto que o Flamengo quer resgatar em jogos pesados. E isso, acredite, pesa. Basta lembrar como torcedores argentinos e brasileiros se provocam nas redes. Como os embates com o Boca se tornaram sinônimo de guerra mental, de disputa emocional. Agora imagina ter um jogador nascido ali, criado na Bombonera, usando o manto sagrado para brilhar na Libertadores? Imagina um drible dele num jogo contra o River? Imagina um gol em semifinal contra o próprio Boca? O marketing rubro-negro sabe o tamanho disso. Nos bastidores, a conversa é que o Flamengo também estuda outras joias argentinas, mas Ceballos é o nome que mais empolgou os analistas. Há quem diga que um pré-relatório com vídeos e dados foi apresentado à diretoria nas últimas semanas, com foco nos duelos individuais do atleta, capacidade de quebrar linhas e comportamentos sem bola. E os números impressionaram. Vamos aos dados. 84% de aproveitamento em dribles no último campeonato argentino. Média de 3,1 passes decisivos por jogo.
7 gols e 5 assistências nas últimas 2 temporadas, mesmo jogando de forma irregular e voltando de lesão. Índice de recuperação pós-perda acima da média para atacantes da liga. Para um sub-23, com DNA de clássico e personalidade forte, o pacote técnico é tentador. E mais, Zeballos tem passaporte europeu, o que facilita a futura venda para o velho continente, algo que também pesa na equação. Mas e aí, torcedor? Você gostaria de ver o Flamengo pescando talento direto da base do Boca Juniors? Na primeira parte, revelamos que o nome de Ezequiel Zeballos, atacante habilidoso e provocador do Boca Juniors, entrou forte no radar da diretoria do Flamengo para 2025. Um movimento que carrega mais do que análise técnica, tem peso simbólico, geopolítico no futebol sul-americano e alimenta diretamente a rivalidade entre brasileiros e argentinos. Agora é hora de aprofundar o que está acontecendo nos bastidores e como o Flamengo pretende conduzir essa possível negociação com estratégia e impacto. Vamos direto ao ponto. Como o Flamengo vai negociar com o Boca sem criar ruído institucional? Aqui entra a inteligência de mercado. O clube carioca sabe que negociar com os gigantes da Argentina exige cautela. A relação entre as diretorias de Flamengo e Boca não é das mais próximas, mas também não há atrito direto, o que é ótimo para esse tipo de movimentação. A ideia, segundo fontes internas, é usar intermediários autorizados para sondar a viabilidade da operação sem tornar público o interesse em um primeiro momento. Evita-se o desgaste midiático precoce e permite maior margem de manobra para montar uma proposta inteligente, parcelada e com cláusulas variáveis. O Flamengo também sabe que o Boca vive um momento de fragilidade econômica. O clube argentino tem enfrentado sérias dificuldades financeiras e depende de vendas para equilibrar seu orçamento. O problema é que, historicamente, os dirigentes do Boca preferem negociar com clubes europeus, não só por prestígio, mas também por receio de fortalecer rivais diretos do continente. E é aí que o Flamengo aposta, na força do projeto e na atratividade de sua estrutura atual para convencer jogador e staff. Há conversas nos bastidores de que o entorno de Zeballos está mais receptivo ao Brasil do que nunca. Empresários ligados ao atleta foram procurados discretamente e deixaram claro que o Flamengo seria visto como uma ponte internacional ideal, com nível técnico alto, vitrine de Libertadores e ambiente estável. Mais do que isso, Zeballos sabe que em solo brasileiro, jogando pelo Flamengo, ele estaria no radar das grandes ligas da Europa, especialmente Espanha e Portugal. Mas qual seria o plano do Flamengo para encaixar Zeballos no elenco atual? O clube já pensa à frente. O elenco rubro-negro, embora recheado de estrelas, também precisa ser rejuvenescido. A diretoria quer aumentar o número de jogadores sub-25 com projeção de revenda, especialmente para suprir saídas futuras de nomes como Everton Ribeiro, Bruno Henrique e até Arrascaeta, que, embora fundamentais, já ultrapassam os 30 anos. Zeballos seria uma peça de transição, alguém que pode entrar aos poucos, disputar minutos nas pontas e ganhar protagonismo com o tempo, como aconteceu com Lázaro e Matheus França em ciclos anteriores. Internamente, o nome de Zeballos agrada setores da comissão técnica por um motivo específico: é um jogador que quebra defesas. Num elenco onde muitos atacantes gostam de infiltrar por dentro, ele pode abrir o campo, criar espaços, bater bola parada e servir como arma de velocidade, algo que o Flamengo nem sempre tem com consistência. Além disso, a versatilidade do argentino permitiria a ele atuar tanto como ponta-direita quanto como meia centralizado, função que já exerceu nas seleções de base da Argentina. Outro detalhe relevante: o Flamengo tem reforçado seu departamento de inteligência internacional, com foco em identificar talentos jovens em países com instabilidade cambial, como Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia. E o Boca Juniors, nesse contexto, é um dos alvos mais estudados. Zeballos não é o único nome observado. Segundo apurações internas, outros jogadores sub-23 do futebol argentino também aparecem em relatórios recentes, como Christian Medina, volante moderno também do Boca, que desperta interesse de clubes europeus. Lucas Beltrán, ex-River, hoje na Fiorentina, mas com negociação de retorno sondada. Cláudio Echeverri, do River Plate, embora mais distante devido ao acordo com o Manchester City. Mas Zeballos é o nome mais concreto do momento. E a torcida já começa a reagir. Nas redes sociais, muitos rubro-negros veem a negociação como uma provocação direta ao Boca, uma espécie de golpe de moral num rival histórico. Outros, mais cautelosos, lembram que o jogador tem histórico de lesões e comportamento explosivo. Mas é justamente esse tipo de personalidade que, se bem canalizada,
pode fazer a diferença num time que precisa de mais sangue novo com fome de títulos. O desafio agora é financeiro. O Flamengo, embora esteja estruturado, não deve queimar caixa por uma promessa. A ideia é repetir a fórmula que funcionou em outras janelas: proposta escalonada, bônus por metas, como número de jogos, títulos, performance individual, e inclusão de cláusula de revenda com percentual para o Boca. Seria uma aposta consciente, com risco controlado e possibilidade de alto retorno. Além disso, o clube já estuda alternativas de financiamento externo para possíveis reforços de 2025. Parcerias com fundos de investimento, aportes vindos de patrocinadores e a possível entrada de receitas oriundas de novos contratos de mídia podem destravar esse tipo de investimento. E vale lembrar, com a reformulação do calendário da FIFA e a participação do Flamengo em torneios internacionais, o clube terá mais jogos de vitrine global, o que atrai jovens talentos e justifica a aposta. Por fim, o clima no ninho do urubu é de observação cuidadosa. Não há euforia, mas há movimentação, há estratégia e a confiança de que, se a proposta for apresentada com os argumentos certos, Zeballos pode, sim, vestir o manto sagrado e incendiar o Maracanã. Resta saber, você, torcedor, aprova esse nome? Acha que o Flamengo deve buscar essa joia rival? Ou prefere outro perfil para reforçar o ataque em 2025? E mais, quem você gostaria de ver no radar do Mengão vindo do futebol argentino? Responde aí nos comentários. Porque o debate está só começando.